Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espere em Deus, louvarei novamente o meu Deus, Salvador. Espere em Deus, louvarei novamente o meu Deus, Salvador. Cantemos juntos. Espere em Deus, louvarei novamente o meu Deus, Salvador. Espere em Deus, louvarei novamente o meu Deus, Salvador. Olha para o teu irmão e diga para ele: espere em Deus, que a tua vida será um louvor para o Senhor, nosso Salvador. Espere em Deus. Vamos cantar mais uma vez. Espere em Deus, louvarei novamente o meu Deus, Salvador. Espere em Deus, louvarei novamente o meu Deus, Salvador. Meus irmãos, veja o convite da liturgia. Ela inicia dizendo que Jesus faz a pergunta aos seus discípulos sobre o que dizem eles, quem é Jesus. Mas Jesus faz essa primeira pergunta se referindo ao povo. E os discípulos vão dizer: alguns dizem que o Senhor é o João Batista ou Elias, outros que o Senhor é alguns dos antigos profetas. Veja que confusão, mas veja também a compreensão que o povo tem sobre Jesus, porque o povo esperava o Messias, e quando dizem que Jesus é João Batista, o falam mediante a postura de Cristo, que anunciava a palavra de Deus e convertia muitos, e João Batista também, a palavra que João pregava, convertia muitos, até porque João dizia: convertei-vos. Porque Jesus, nas palavras que ele anunciava, aconteciam prodígios, milagres, na realidade de conversão, e as palavras de João Batista também assim acontecia. Por isso a confusão com João Batista, porque Jesus também era zeloso pelas coisas do Pai. Vocês vão se lembrar no Evangelho, quando Jesus se perde no templo, e a mãe e o pai de Jesus
um encontro, Jesus fala: não vês que estou cuidando das coisas do Pai, já com 12 anos? Então Jesus cuidava das coisas do Pai, cuidava das coisas do templo, e João Batista também cuidava. Por isso a confusão com João Batista. Mas eles vão confundir também Jesus como Elias, e Elias é um dos profetas que foi arrebatado, não morreu, mas ele foi arrebatado, assim como Enoque, como nos mostra em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que também caminhava com Deus, e foi levado por Deus, vai dizer o texto. Então alguns diziam que Elias havia voltado, confundiam Jesus com Elias, porque a palavra de Elias também era uma palavra firme, como a palavra de Cristo também era uma palavra firme. O povo esperava o Messias, e aqui a provocação do Evangelho hoje para nós é a primeira: como você tem esperado a segunda vinda de Cristo? Como que você tem se preparado para a segunda vinda de Cristo? Porque o povo que não compreendia bem quem era Cristo, esperava o Messias, mas nós já o conhecemos, nós já sabemos que Ele é o Senhor. E como você tem se preparado, meu irmão? Nosso pai fundador, eu falo nosso porque Monsenhor Jonas Abib é um pai de uma geração inteira. Eu posso dizer, quantos que dizem: olha, Monsenhor, a sua pregação, tantos momentos com o Senhor, anunciando a palavra. Muitos viram Monsenhor falando da segunda vinda de Cristo, e falando da necessidade do nosso tempo, de nos prepararmos. O Evangelho está nos provocando a retomar essa consciência de que Jesus está voltando. Mas como é que nós temos nos preparado? Essa é a primeira provocação, meu irmão, que nós devemos deixar que o Evangelho faça em nossa vida. Estamos cuidando, zelando pelas coisas de Deus? Estamos tendo esse cuidado como os profetas, o profeta Elias teve, como João Batista teve ao preparar o povo para a vinda do Messias? A segunda coisa que o Evangelho nos mostra é que, na sequência, Jesus faz a pergunta para os discípulos, e somente Pedro fala: tu és o Cristo. Em outra passagem, tu és o Filho de Deus. Mas essa resposta de Pedro, quando Pedro diz tu és o Cristo, Pedro afirma que Jesus é o Messias. O Messias já está no meio de nós. Mas Pedro fala algo que ele não compreende tão bem assim. Foi pela fé. E o Evangelho quer nos mostrar que reconhecer a Cristo só é possível através da fé, meus irmãos. E aí a segunda provocação que o Evangelho nos faz: como é que você tem alimentado a tua fé? Na tua casa, tem se dedicado com a leitura da palavra? Eu quero relembrar, continuamos no ano da fé, ainda não encerrou. E o Papa Emérito Bento, ele nos pedia que nós nos dedicássemos mais nesse tempo, nesse ano da fé, a leitura da palavra, a leitura do catecismo. Como é que nós temos preparado a nossa vida? Temos buscado conhecer a Jesus através da palavra? A nossa casa tem sinalizado isso? A nossa casa tem sinalizado ser uma casa que é uma segunda igreja, que é a primeira, na verdade, a primeira igreja? Porque, meus irmãos, Jesus está voltando, e muda muito isso para nós, porque quando nós alimentamos essa verdade de fé, nós não perdemos tempo com outras coisas. Quando nós alimentamos essa verdade que está cada vez mais próxima à segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós passamos
a nos dedicar mais e mais e mais em conhecer nosso Senhor, para que quando Ele chegar, Ele possa nos encontrar prontinhos para ir com Ele, prontinhos. Eu e você precisamos nos dedicar a essa preparação. Mas, nessa provocação da segunda parte do Evangelho, uma atenção que nós temos que ter. Quando nós deixamos as coisas passageiras ocuparem nossa vida, nós passamos a relaxar na nossa preparação, a ponto de não mais professarmos Jesus pela fé, mas apenas, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, eu sei que Jesus é o Senhor, até sei que Ele vai voltar, mas Jesus, quando Jesus não volta, eu vou vivendo a minha vida, vou levando a minha vida, e de qualquer jeito vai levando a vida. E aí, meus irmãos, a gente deixa de se preparar. E você sabe o que é uma pessoa despreparada? É uma pessoa insegura. E porque ela é insegura, qualquer onda do mundo vai levando ela. Qualquer onda do mundo vai levando ela para onde quiser. E daqui a pouco, e é o que nós vemos hoje numa crescente, tantas e tantas pessoas que já nem mais acreditam em Cristo, de famílias católicas, mas são tantas ondas, são tantos afazeres, são tantas diversões propostas para nós. Tivemos aí agora um evento tão grande no Rio de Janeiro, e tantos jovens. E o bonito é pegar aquelas músicas pesadas, tantas ofensas lançadas contra Cristo e sua igreja. Está lá o cantor com aquela roupa de preto, cruz virada para baixo, ofendendo a igreja. Tantos jovens se perdendo. Eu não vou me esquecer dessa reportagem daquele cantor de rock que se suicidou, e ele dizia, o amigo dele, melhor dizendo, dizia, olha, ele chegou no estágio que ele já não tinha mais fé, e quando não se tem fé, perde o sentido da vida. Vocês estão entendendo por que nós temos que nos preparar, meus irmãos? Para que nós não percamos o sentido da nossa vida, para que nós permaneçamos firmes no Senhor. Então a pergunta é para você e para mim também. E vós, quem dizeis que eu sou? É Jesus perguntando para mim e para você. Jesus é o projeto de Deus para a nossa vida. Jesus veio levar à plenitude tudo aquilo que Deus tinha para nós. E o projeto do Senhor se concluiu, se planificou, se realizou na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. O preparar a nossa vida é assumir Cristo como nosso Senhor, é assumir a sua paixão, morte e ressurreição. E nós sabemos que a paixão de Cristo foi uma via de cruz. Nós precisamos nos preparar, meus irmãos, para que nós assumamos o projeto de Deus. E aí vem uma terceira provocação para nós. Se assumir a Cristo, acreditar em Cristo, assumir a sua paixão, morte, como que você tem assumido os momentos de dor, de sofrimento na sua vida? Tem sido realidades que têm te levado para Deus? Ou tem sido realidades aonde tem lhe afastado de Deus? A palavra está falando conosco. Jesus está nos tirando do nosso conforto, porque aqueles que assumem Jesus pela fé, aqueles que proclamam Jesus pela fé, não podem se acomodar, não podem se acomodar, não podem querer ficar numa condição de conforto, não.
Porque aqueles que se acomodam começam a achar que essa vida é o fim último, é a última palavra. Começam a achar que terminando essa vida não tem mais nada que reste. Não é assim que nós ouvimos falar por aí? Olha, depois que acabar essa vida aqui, acabou tudo, não tem mais nada para a gente. Aqueles que se acomodam passam a pensar assim. É a outra onda. Meu filho, você não pode se acomodar. A sua vida tem que ser uma preparação em abraçar tudo aquilo que comporta a sua fé em Cristo. Os momentos de alegria, mas os momentos de tristeza, os momentos de dor também, os momentos que Deus nos permite passar, mas entendendo que a cada momento que o Senhor nos permite passar, Ele está nos visitando. Na alegria reconhecemos muito bem Jesus. Que bom, Senhor, olha, pela Tua graça terminei de construir a minha casa, meu empreendimento. Pela Tua graça consegui um emprego. Mas também ter esse mesmo louvor, essa mesma gratidão nos momentos de dor e de doença. Que bom, Senhor, que diante dessa doença é o Senhor que me sustenta. E não é verdade, gente? Ai, se não fosse Deus nos sustentar, nós não teríamos força para suportar uma doença. Não teríamos, meus irmãos. Ai, se não fosse o Senhor nos sustentar, não teríamos forças para suportar a perda de alguém. Então, até mesmo o momento de dor, quando professamos Jesus pela fé, ele tem um novo sentido, o sentido da esperança. Nós não perdemos essa expectativa da segunda vinda de Cristo, porque sabemos que uma hora tudo isso vai passar, e tem sim uma continuidade depois dessa vida, que é estar eternamente com Deus. Assumir pela fé Cristo é tomar posse do céu que Ele já nos deu, tomar posse da vida eterna que Ele já nos deu. Por isso que na leitura hoje de Ageu, o profeta, a palavra é de encorajamento. Coragem, Zorobabel, coragem, Josué, coragem, meu irmão, coragem, o Senhor está voltando, coragem, continue na preparação. O Senhor tem pressa, continue a se preparar, não se acomode não, coragem. Vamos continuar reconstruindo o templo da nossa vida, que somos nós. Assim como está sendo construído o santuário, você também é esse santuário onde o Senhor habita. Vamos continuar reconstruindo, coragem. Coragem para tirar as coisas que te acomodam, coragem para direcionar o seu olhar para a cruz de Cristo no momento de dor, coragem para ter o papel de intercessor por aqueles que nos atacam, coragem em esperar em Deus, em oração, numa atitude ativa, por aqueles da sua casa que precisam de conversão, que hoje não querem saber de Deus, e por isso coragem em rezar mais. Coragem, meu irmão. Dá uma chacoalhadinha no seu irmão, diga para ele: coragem. Não se desanime. Sabe por quê, meus irmãos? Estamos esperando a segunda vinda de Cristo, mas Ele já está no meio de nós também, através da palavra. Olha o que o Senhor está dizendo para esses dois homens: eu assumi um compromisso convosco quando vos retirei do Egito. Qual é o Egito que Deus te tirou? Você que está assumindo Jesus pela fé, que está reconhecendo Jesus porque você anuncia e professa Jesus pela fé. Qual é o Egito que você foi retirado? O Egito é um sinal de escravidão, um sinal de dor, um sinal de sofrimento. Qual é o Egito que Deus tem te sustentado? Coragem. E o Senhor vai dizer: porque eu estou convosco, porque eu estou convosco. Meus irmãos e irmãs, o Senhor caminha conosco a cada vez que buscamos a palavra, a cada vez que buscamos os sacramentos,
a cada vez que nos colocamos em oração em nossa casa. Por isso nossa casa precisa ser uma casa de oração. É ali onde nós já vemos a presença do Senhor, no irmão. Para finalizar, dá uma olhadinha para o irmão, dá um sorrisinho e veja esse sorriso de Cristo que está sendo dado a você, que você externa a Cristo, e diga para Ele mais uma vez: coragem, mas tenha fé, somente pela fé você reconhecerá Cristo. Vamos cantar mais uma vez. Espere em Deus, porque eu e você estamos esperando. Fale assim: eu espero, Senhor. Eu espero, Senhor. Eu espero a segunda vinda de Cristo. Eu espero a segunda vinda. E eu louvarei novamente. E eu louvarei novamente O meu Senhor e meu Deus. o meu Senhor e meu Deus. Vamos cantar isso. Espere em Deus, louvarei novamente o meu Deus, Salvador. Espere em Deus, louvarei novamente o meu Deus, Salvador. Só as vozes, cantemos. Espere em Deus, louvarei novamente o meu Deus, Salvador. Espere em Deus.